o Haddad deu uma entrevista para o jornal O Globo, em que ele diz assim, ó, abre aspas, né? PT não pode celebrar resultados econômicos e, ao mesmo tempo, achar que está tudo errado. O Haddad está mordido. E eu sei que está mesmo. Ele conversa com jornalistas e tal. Ele acha que o PT está exagerando nas críticas. Como é que você encara isso, William? Daqui a pouco nós vamos mostrar que a Glaze respondeu ao Haddad. Acho que temos aí na tela. Mas aí, ó, Glaze rebate Haddad e diz que é um direito do PT criticar decisões do Ministério da Fazenda. E o Lindbergh Farias, que é companheiro da Glaze e que é um dos principais líderes da esquerda do PT, fez críticas e ressaltou que o PT não pode ficar refém de uma política de austeridade exagerada. Está aí a postagem. Depois a gente retoma a postagem do Lindbergh, senão não dou nem tempo de você falar bom dia aqui. Vou ficar de mal educado. Bom dia, William, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Você já começando essa quarta-feira com humor e piadas, né? Falando que você está com cenário de plantão com um plantão atrás. Não acho que passou desapercebido sua piadoca. E acho que, Rodrigo, acho que o Haddad conhece pouco o próprio partido, talvez, né? Nada mais natural do que o PT ter uma postura mais crítica e acho que é um momento didático para as pessoas entenderem a diferença entre partido e governo. O governo do presidente Lula é um governo que envolve muitos partidos. O presidente Lula é do PT, obviamente. O PT é um partido que tem mais protagonismo no governo, em número de cargos e no processo de decisão política, mas o PT é um partido e o governo é o governo. E eu acho, e assim, sem nenhum medo de errar, a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, tem sido a craque do jogo desde o ano passado, desde o começo do governo Lula. Acho que as críticas que ela faz são críticas muito relevantes sempre, e essa postura dela, Rodrigo, tem acho que surpreendido, acho que tem me surpreendido de certa forma, porque ela tem colocado o PT mais à esquerda do próprio governo. Nos outros governos do presidente Lula 1 e 2, a gente viu um PT mais alinhado com o próprio governo. Agora a presidenta Gleisi Hoffmann parece que tem optado por uma postura, e o partido mesmo tem optado por uma postura de, em alguns casos, ser mais à esquerda do que o próprio governo. O Haddad tem que cuidar da economia do país, que é um processo complicado de se fazer, em especial porque as negociações passam sempre com um Congresso muito conservador. Tem que dar o anel para que não levem os dedos, né? Então, os avanços aconteceram, a gente tem que elogiar, obviamente, que o ano passado foi um ano muito positivo para avanços em reformas, mas as reformas foram reformas que agradaram mais o mercado e os conservadores do que a esquerda propriamente dito, né? Tipo, as reformas foram menos progressistas do que poderiam ser. Então, acho que as críticas da Glaze e do Lindbergh, que você vai ler agora o post dele na sequência, vêm nesse sentido. Parece que parte do PT faz críticas mais à esquerda, e acho que são críticas muito pertinentes. Eles não inviabilizam as votações, né? Não são oposição ao governo, votam sempre alinhados ao governo, já que são do partido do governo, mas fazem, pelo menos, algumas ponderações muito importantes de serem feitas. Lembrando que o PT é um partido de esquerda, de centro-esquerda, um partido progressista, e o governo é um governo de coalizão que tem lá o balaio de gato de todo mundo dentro, né, Rodrigo? Exatamente, William. Eu queria lembrar, isso aqui parece um pouco um começo do primeiro mandato do Lula, em 2003. Você lembra, né? O Lula foi eleito no momento de grande esperança, e aí o governo começa com o Palocci na Fazenda e o Meirelles no Banco Central. E uma política austera, né? De austeridade, que o PT precisava mostrar para o mercado que não ia fazer nenhuma loucura. E vieram críticas também do setor de esquerda que havia dentro do PT, que logo depois vai para o PSOL e funda o PSOL. Foi naquele momento que o PSOL é fundado, até porque o PT, além da austeridade, aprovou uma mini reforma da Previdência. Não foi tão drástica como depois o Temer faria, né? Mas foi uma reforma da Previdência também. A Temer ou já foi o Bolsonaro que fez? Não, foi o Bolsonaro que fez a reforma da Previdência agora em 2019. O Temer fez a trabalhista. Isso. Exatamente. Mas em 2003, 2004, aí a esquerda do PT criticava muito e uma parte dela saiu. Eu acho que agora está bem mais moderada, é uma crítica ao que você falou. Não há, assim, uma parte da bancada que vota contra, porque naquela época houve, uma parte da bancada ficou contra a reforma da Previdência e votou contra, e daí saiu do partido. Aqui são críticas feitas pelo
Lindbergh Farias, pela Gleisi e outras figuras, e que acho que o Lula conta com isso, não, William? O que você acha? O Lula não faz esse jogo de ter assim o braço mais de conversa com o mercado, que é o Fernando Haddad, um braço mais crítico às centrais sindicais, os sindicatos, os setores mais à esquerda, e ele vai tirando a média do que dá para fazer com essas várias forças que se chocam muitas vezes, né? Agora, a gente podia destacar a fala do Lindbergh, se a nossa produção conseguir colocar. Aí, obrigado, gente. Lindbergh Farias, eu vou dar uma retomada. Ele diz o seguinte: li com bastante atenção a entrevista do Fernando Haddad ao jornal O Globo hoje. A resolução do PT não fala que está tudo errado, que tem que mudar tudo, porque foi isso que o Haddad disse, né? O Haddad falou, pô, estão comemorando que a economia está bem e estão dizendo que tem que mudar tudo? Aí segue o Lindbergh. Pelo contrário, o governo teve muitos acertos na área econômica, mas o déficit zero não é um deles. O grande ponto aí para o PT é esta promessa, esse compromisso do Haddad de buscar o déficit zero nas contas, e é a austeridade fiscal. Muita gente dizendo que nenhum país do mundo está buscando déficit zero. É só o Brasil e ontem eu li que mais um país, acho que é a Itália, que também tem uma dívida pública muito alta. Então segue o Lindbergh Farias. Lula superou todas as expectativas, aí ele cita os números, né, favoráveis, crescimento do PIB, que até eu trazia aqui o El País, né, também destacou isso, e diz o Lindbergh, a resolução do PT fala sobre isso e ressalta o papel da PEC da transição, também do Bolsa Família reestruturado, isenção do imposto de renda até 2 salários, reajuste do salário dos servidores, etc. Qual a diferença? Não vamos ter mais a PEC da transição em 24. É isso que o Lindbergh está dizendo. Que 23 teve um crescimento do PIB, não só porque o agro foi bem, mas porque vinha de uma PEC da transição que garantiu, injetou recursos. Ele diz, em 2023, as despesas cresceram 9% e estimularam a economia. Em 2024, se imperar essa ideia de déficit zero, a economia pode andar de maneira mais lenta. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas antes, essa leitura política, peço para você seguir nisso, William, me parece também que incomodou talvez um pouco o PT, o Haddad já falar de sucessão, né? Já dizer que o Lula, é o Lula em 26, não tem outro, etc. Como é que você vê não só o debate econômico, mas também o debate da política e de uma eventual sucessão do Lula, William? Acho que a fala do Lindbergh vem muito nisso que a gente disse, né? De que esse incômodo é com essa política de austeridade fiscal. Segundo o Lindbergh, numa entrevista que ele deu ontem, depois de falar sobre esse assunto no Twitter, ele disse que essa política acaba levando à redução dos investimentos, em especial investimentos importantes para o governo, de projetos como, por exemplo, no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, no PAC, nos projetos de desenvolvimento nacional, e isso acabaria tendo impacto no próprio governo Lula, né? Com a redução desses investimentos, o governo Lula ia ter, obviamente, uma redução de popularidade. Então, a fala do Lindbergh também vem nesse sentido. E ele e a Gleisi fizeram críticas também a essa fala do Haddad em relação às eleições de 2026. O Globo, nas perguntas que fez ao Haddad, disse que o Haddad é um favorito a ser candidato à presidência na sucessão do Lula, né? E aí ele disse que o Lula é o candidato natural à presidência em 2026, e aí o PT precisa, e tem uma preocupação realmente com a próxima candidatura, uma coisa que a gente tem falado há algum tempo, né, Rodrigo? Infelizmente, o presidente Lula não é eterno, não vai durar para sempre, é um homem já com seus 80 anos de idade, né, perto dos 80 e poucos anos, o presidente Lula precisa ser substituído em algum momento. O PT não tem uma candidatura que tenha o mesmo corpo que a candidatura que o presidente Lula tenha. Segundo a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, esse debate é extemporâneo. O Haddad está antecipando um debate que não foi feito ainda dentro do próprio PT, apesar de, obviamente, o Lula ser o candidato natural à reeleição, mas esse debate sobre a eleição pós-presidente Lula, ou em 26, se o presidente Lula não quiser ser candidato, e também a eleição seguinte a essa de 26, 2030, né? Acho que as críticas vêm nesse sentido. Eu senti, Rodrigo, na entrevista, o Haddad inclusive fala nos cards de Natal que os deputados postaram, tem lá, vitórias econômicas do Brasil, é Lula, é o Brasil.
E aí ele disse que não tem o Haddad no post. Me parece aquele negócio do Temer, da cartinha do Temer, sabe? A Dilma foi jantar com a Beyoncé e não me levou para jantar junto, sabe? Tipo, alguma coisa do tipo, assim. Acho que ele está meio sentido de não ter um carinho do PT, em especial dos deputados do PT, que ele achou que teria. Agora é curioso, viu, William? O Lindbergh disseram, Rodrigo, nas entrevistas deles, que eles respeitam muito o trabalho do Haddad, isso não é uma oposição dentro do PT, nem dentro do governo ao trabalho do Haddad, que o trabalho do Haddad é um trabalho muito sério, muito competente, mas que as críticas vão ser feitas quando tem que ser feitas. Mas eu senti que o Haddad sente essa falta de um carinho, assim, sabe? Mas olha, o Haddad também está fazendo um bom trabalho, vai alguma coisa nesse sentido.